Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. E hoje vamos fazer alguns comentários a respeito da terceira atividade complementar. Bom, essa atividade ela tem por objetivo colocar vocês em contato com a eficiência energética dos aparelhos que utilizamos normalmente em casa, né? Aparelhos que são de uso doméstico. E existem assim, inúmeras diferenças entre aparelhos, né, da mesma categoria e de marcas diferentes. Então, o primeiro ponto aqui que é chamar a atenção de vocês é para o selo de eficiência da Procel. O que significa esse selo? Todo aparelho doméstico ele possui esse selo e indica a eficiência energética desse aparelho. Bom, o que é eficiência energética? É um aparelho, se você pegar dois aparelhos que têm a mesma função, aquele que gastar a menor energia para fazer exatamente a mesma coisa que o outro é o que tem a melhor eficiência energética. Porque ele gasta menos para fazer um trabalho que uma outra máquina gastaria mais. Então, na aula passada, no nosso podcast, eu falei sobre isso, né? Sobre a importância de se gastar cada vez menos energia, justamente porque a demanda de energia só tende a aumentar. Só que a oferta de energia ela é limitada. Então, quanto menos energia gastar um aparelho para desempenhar aquela função que você necessita, melhor é a sua eficiência energética, tá bom? Então veja, e aqui há alguns termos, né, que esses aparelhos possuem. Por exemplo, potência nominal e potência econômica. A potência nominal é a potência que vem escrito ali na etiqueta do aparelho. Tá? Isso é chamado de potência nominal. Existe ainda a potência real, que é aquela real potência que é dissipada, né, por um aparelho para quando ele executa a sua função. E a potência econômica indica que aquele aparelho ele tem uma categoria econômica, que nem um chuveiro. Um chuveiro tem um modo econômico, ele tem um modo que a gente chama de verão, que ele esquenta bem menos, e o modo de inverno, que ele vai esquentar muito mais. Então a potência no modo verão ela é bem menor do que a potência no modo inverno. E o que significa eficiência energética, eu já falei. Então, significa que aquele aparelho ele gasta menos energia para desempenhar a função do que a mesma função de outros aparelhos que gastariam mais. Então, sai uma manchete assim no anúncio. Olha, esse aparelho, lançamento, melhor eficiência energética. Então, com certeza, aquele aparelho ele gasta menos energia para fazer a mesma coisa que outros aparelhos fazem, gastando mais. Na segunda questão, observar os itens da tabela e veja só, o que você observa em relação à potência e ao consumo mensal desse chuveiro quando se mantém a mesma tensão. Então, sempre com 127 volts, dá uma olhadinha aqui na potência e no consumo. O consumo da conta de luz é dado em kWh, 1000 watts vezes hora. Então, é uma unidade de energia utilizada para cálculo de consumo doméstico. Então, veja só. Então, quando eu tenho uma potência de 3.500 watts, o consumo é de 15,5. Quando eu tenho 4.600 watts, o consumo é de 20,6. E quando eu tenho 5.000 watts, eu tenho 22,3. Então, isso aqui seria o verão. Esse aqui seria o modo intermediário e esse aqui seria o modo inverno do chuveiro, tá bom? Veja que o chuveiro no modo inverno ele tem que desempenhar a potência máxima para esquentar mais a água, consequentemente há um gasto muito maior. Então, observando as informações da tabela, responda, entre as tensões de 127 volts e 220 volts, qual é a mais vantajosa para um aparelho com a mesma potência? Então, pega aqui 127 volts, 5.000 watts, consumo. 220 volts, 5.500 watts, opa, não tem a mesma potência, mas será que eu encontro a mesma potência? A gente encontra aqui, ó, 3.500 watts, 127 volts,
3.500 watts, 220 volts. Faça a comparação entre os dois casos. 3. A figura abaixo representa a etiqueta com as especificações de uma lâmpada de LED. Quais são as grandezas especificadas nessa etiqueta? Potência, watt. Então, é importante. Nessa atividade, a gente já está colocando vocês em contato com algumas grandezas que nós vamos usar daqui para frente. Por exemplo, de potência, né? Watt. 850 LM. LM é lumens, que significa a quantidade de iluminação. Digamos assim, não a quantidade, mas veja, qual a palavra mais correta? A capacidade de iluminação de uma lâmpada. Isso mesmo. Quanto maior a quantidade de lumens, maior é a capacidade de iluminar de uma lâmpada, tá bom? E a eficiência, então, é a potência dividido pela quantidade de lumens, tá? Desculpa, lumens dividido pela potência. Desculpa, lumens por watt, tá? Então, veja só. 1 lumen por watt, 94 lumens por watt. Isso significa que quanto maior for essa grandeza, maior é a eficiência luminosa dessa lâmpada. Vamos ver a lâmpada incandescente. Veja que ela tem uma dissipação de energia, né, de 95%, ou seja, ela esquenta muito mais do que ilumina. Né? De 100% da potência dela, apenas 5% é utilizado para iluminar, e 95% é só para esquentar. E veja que, conforme foi o desenvolvimento da tecnologia, veja que a potência ela vai diminuindo justamente porque aumenta muito a eficiência da lâmpada. Veja que uma lâmpada de LED ela esquenta muito menos do que uma lâmpada incandescente. É por isso que esse tipo de lâmpada aqui é muito raro até de encontrar hoje em dia. Por quê? Porque não faz sentido usar uma lâmpada dessa. Se quem usa uma lâmpada dessa daqui está gastando muito mais energia do que quem usa uma lâmpada de LED, tá? Muito mais mesmo. Ah, professor, mas a lâmpada de LED é mais cara, mas, gente, o preço se compensa. Aquilo que você gasta na conta de luz vai ser um preço muito maior do que uma lâmpada de LED. E outra coisa, a lâmpada de LED ela dura muito, muito tempo. Ela dura muito mais tempo do que uma lâmpada fluorescente, por exemplo, tá bom? A lâmpada de LED demora bastante para queimar. 3. Calcule o consumo mensal de energia elétrica em kWh de 5 lâmpadas com essas especificações e que permanecem ligadas por 6 horas diárias. Então, qual que é a pegada aqui? Primeiro, nós temos a potência em watt. Deixa eu pegar aqui vou pegar aqui no bloco de nota mesmo. Eu esqueci de pegar a minha canetinha. Nós temos a potência em watt. Então nós temos 60 watts, certo? Como que eu faço para transformar isso em quilowatt? Vou colocar o K minúsculo. 60 quilowatts. Desculpa, vou botar 60, mas eu quero agora em quilowatt. Quilowatt. Veja que eu adicionei 1000 aqui em cima, certo? O K ele vale por 1000. Então, o que eu tenho que fazer para transformar esse 60 em kW, eu tenho que dividir ele por 1000. Então, por que eu tenho que dividir por 1000, né, gente? Porque se eu coloquei 1000 em cima, eu tenho que colocar 1000 embaixo. Quando eu divido 1000 por 1000, eu tenho 1. 60 dividido por 1000, a vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então vai dar 0,06 kW. Então, 0,06 é a mesma coisa que 60 watts. 0,06 kW é a mesma coisa que 60 watts. E o tempo que nós temos lá? O tempo que ele nos deu foi de 6 horas diária. 6 horas diária. Certo? Então, 6 horas por dia. 6 horas por dia. Então, qual é o consumo diário ou mensal? Mensal, né? Consumo mensal. 6 horas por dia. Quantos dias tem um mês? Eu sei que um mês tem 30 dias. Um mês tem 30 dias. Então, quantas horas por mês nós teremos a nossa lâmpada vai ficar ligada? Vai ser 30 vezes 6.
6 vezes 3 dá 18, 180 horas por mês. Muito bem, e agora o consumo em quilowatt-hora. Veja que é quilowatt vezes hora. É só pegar a potência em quilowatt e multiplicar pela horas por mês. Então eu tenho consumo mensal. Então vai ser 0,06 vezes 180. Quanto que dá essa conta? 0,06 vezes 180, 10,8 kWh. Essa é a conta que vocês têm que fazer em todos os casos, tudo bem? Todos os casos. Eu fiz aqui a da lâmpada incandescente, tudo bem? Então agora você tem que fazer o cálculo para todas as outras lâmpadas, tá? E aí esse cálculo nós vamos usar nas outras questões. Mas veja só, então, primeiro transformar em quilowatt. Eu tenho em watt, transforma em quilowatt, é só dividir valor por 1000. 6 horas por dia durante um mês, que tem 30 dias, 30 vezes 6, 180 horas por mês. E agora, só que por mês, né? Por mês. 10,8 kWh por mês. Então tá aqui. A maneira. E depois o consumo, né? Só multiplicar a potência, né, em kilowatt pela quantidade de horas. Beleza? Então aí nós temos, aqui vocês vão fazer para as 3 lâmpadas. Aí veja, na embalagem de lâmpada fluorescente tem as seguintes informações, 25 watts que é a potência, 120 volts que é a diferença de potencial, ou DDP, 60 Hz que é a frequência com que essa luz é emitida, e 321 mA que é a corrente de consumo, né, a corrente nominal. Aí aqui, que eu falei para vocês, comparar o consumo de energia obtido no item B, que é aqui, né, com as 5 lâmpadas, 5 lâmpadas, as informações com o consumo mensal de 5 lâmpadas, tá? Então veja só, o que eu calculei aqui é para uma lâmpada, tá? Então vocês vão calcular para 5 lâmpadas e que permanecem ligadas por 6 horas diárias. E aqui, no terceiro, no item E, observe a segunda imagem, tá aqui. Observem a segunda imagem, cadê? Aqui, que contém informações sobre os 3 tipos de lâmpadas e fala qual delas tem maior eficiência energética e explicar o porquê. Bom, eu falei bastante sobre eficiência energética. Eu espero que você consiga realmente responder essa questão, tá bom? Então é isso, gente. Isso aqui está muito em sintonia com o nosso podcast. Eu espero que vocês acompanhem essa discussão. É muito importante essa discussão no mundo inteiro, né? Embora exista o problema da geração de energia elétrica, o problema da queima de combustíveis fósseis é muito pior. Por isso que em muitos lugares o combustível fóssil dos carros, por exemplo a gasolina, está sendo substituída pela energia elétrica. Porque existem em diversos países já um avanço muito grande em desenvolvimento de energia limpa, certo? Então é isso, gente. Esses foram os comentários dessa terceira atividade. Eu espero que vocês consigam realizá-la com sucesso, ok? Obrigado pela atenção, obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.